Fala galera, aqui é o HQZ, primeiro lombadeiro certificado pela NASA. Entendeu a referência? Eu sim. Eu entendi a referência. Então, vamos começar hoje um novo quadro no Chiclete com Lombada, que é o Dossiê Lombadeiro. Então, hoje a gente vai fazer esse quadro falando sobre grandes autores de quadrinhos. O primeiro que a gente escolheu foi o Warren Ellis, que é um quadrinista que fez muito sucesso. Até uns 5 anos atrás era o quadrinista que eu mais gostava, tenho muita obra dele. Porém, ultimamente, ele se meteu numas roubadas, talvez nem tão ultimamente, né? Só foi descoberto há uns anos atrás e ele tá meio na geladeira, né? Tá cancelado. No final do vídeo, vou falar um pouco sobre a minha posição, como é que tá em relação à carreira dele, né? Em relação ao que eu mantenho, o que eu não mantenho na obra. Mas vamos falar do que é importante, que são os quadrinhos dele, né? Warren Ellis, ele fez parte de um movimento que é a invasão britânica. O que foi isso? Final dos anos 80 para começo dos anos 90, muitos quadrinistas do Reino Unido vieram escrever nos Estados Unidos, na Marvel, na DC, quadrinhos independentes, né? E nesse movimento veio quem? Alan Moore, Neil Gaiman, Warren Ellis, Garth Ennis, Mark Millar, né? Então, muitos quadrinistas que realmente fizeram movimentar, né, o cenário de quadrinhos dos anos 90, na Vertigo, na DC, na Marvel, né? E até hoje repercute, né? O Warren Ellis, ele começou, como a maioria dos quadrinistas, escrevendo edições filler, uma edição ali da Marvel, da DC, né? E muitas coisas estão até saindo agora pela Panini, por exemplo, aquele Wolverine, Duro de Matar. É uma historinha fechadinha que ele escreveu, que agora foi republicada. Ele escreveu o Ministério da Tempestade, ele escreveu uma ou outra edição tapa-buraco dos X-Men, das Equipes X, né? E até que ele começou a escrever as grandes obras dele, né? Os 4 principais obras dele, que eu vou mostrar aqui, são essas. A principal, logo, para começar, Planetary. Planetary é, para mim, um dos top 3 melhores quadrinhos que eu já li, principalmente de quadrinhos americanos, né? Isso aqui é uma caixinha que eu fiz com os 4 capa-cartões, mas já saiu pela Panini ônibus e tudo. E é uma equipe, né, de 3 pessoas meta-humanas, né? Tem o Elijah Snow, que ele é tipo um homem de gelo. Tem o baterista, que ele sincroniza assim com as máquinas. E tem a Keta, que ela também tem poder de velocidade, de força e tudo. E eles são os arqueólogos, né, que vão tentar descobrir as verdades do século XX que foram escondidas do grande público, né? Aí tem os inimigos dele, tem várias referências à cultura pop. Os vilões são bastante inspirados no Quarteto Fantástico e tudo. E é uma série que foi só umas 24 edições. E apesar de que a última edição demorou bem uns 10 anos para finalizar, mas é perfeito, assim, ela tem as referências, tem as cenas massa velho, tem a questão de muita coisa de cultura pop, né? Quase realmente uma enciclopédia da cultura pop. E eles até fizeram esses crossovers, né? Tem esse aqui que é o Planetary Batman, que ele faz uma união de todas as versões do Batman, né? O Batman antigo que usava arma, o Batman dos anos 60 e tudo, né? Tem esse crossover com a Liga da Justiça, que é meio mais ou menos, e o crossover com Authority, que é o outro quadrinho dele, que junto com o Planetary, ditou os rumos do quadrinho ali no final dos anos 90 para o começo dos anos 2000, né? Isso aqui também é uma caixinha que eu fiz, que saiu também pela Panini em capa cartão e depois já saiu em ônibus, né? E o Authority, ele definiu como era que o público queria os supergrupos, né, no início dos anos 2000, que era justamente violência, aquela questão de assim, dos heróis não respeitar o status quo e usar todos os meios para justamente conter as ameaças ao mundo e tudo, né? E isso batia bastante com a Liga da Justiça, que tinha a questão da ética mais importante, de não interferir no status quo, né? E esse foi um momento que estava tendo essa descrença com o sistema normal de combater o crime, né? Então, assim, é um quadrinho muito bom. Hoje em dia está um pouco datado, que você vê que tem aquela coisa muito exagerada, né? Hoje em dia já dá um pouco de gastura, assim, a pessoa que já leu outras coisas depois, né? Aí, outro quadrinho dele que é tido como um dos melhores, isso aqui é uma falha na minha coleção porque eu não li todo, mas
Tô esperando sair num formato, lá fora já saiu em formato pocket, talvez a Panini traga, se for, obviamente vou fazer essa coleção, que é o Transmetropolitan. Transmetropolitan é a história de um jornalista, meio porra louca, né? Que ele justamente fica investigando as conspirações e tudo, e é uma coisa bem lisérgica, né? Como eu disse, não li tudo, mas tô aguardando sair algum formato para pegar. Não peguei os capa dura, mas se sair em pocket, vou fazer com certeza. E o quarto, né, do pilar dos melhores quadrinhos deles foi a passagem dele em Hellblazer. Né? Inclusive essa história aqui foi censurada na época, porque é uma história de um tiroteio numa escola, em que o Constantine tenta descobrir se foi alguma coisa sobrenatural, o que fez a criança atirar nos colegas de escola e tudo. E como foi bem depois do massacre de Columbine, ela foi censurada e o Warren saiu, né, do Hellblazer. Mas ele escreveu esses 2 encadernadinhos aqui, que saíram pela Panini em Hellblazer Assombrado. Breve deve estar saindo nas edições capa dura, né? E é muito legal, porque até pra quem nunca leu Hellblazer, tipo assim, eu nunca li Hellblazer, quero ler uma passagem curta, né? Não quero comprar 5 encadernados e tudo. Então são só 2, talvez saia um só capa dura, mas é muito legal. Tem aventura, tem a parte sobrenatural, não tem muita amarra cronológica e também não tem muito falatório, né? Que o pessoal às vezes acha ruim as primeiras artes do Hellblazer, porque é o Constantine andando pra lá, pra colar, e nos últimos 10 minutos ele mostra o plano dele e vence os demônios, as coisas que estão perseguindo ele, né? Ele, nos anos 2000, ele era o toque de Midas, porque tudo que ele pegava, ele transformava em uma coisa inovadora, uma coisa que fazia sucesso. Por exemplo, isso aqui, Red. Isso aqui foi um quadrinho de 3 edições, menos de 100 páginas, que é divertido, tem muita ação, não tem grande história, mas virou 2 filmes de sucesso com Bruce Willis. 2 edições de ficção científica espacial, que é o Oceano, que saiu pela Panini, e esse aqui só saiu lá fora, que é o Orbiter. Que é uma pegada meio Prometheus, que tem uma missão, que vai no espaço, aí encontra um planeta e tem uma espécie alienígena e tudo. É uma ficção, não é tanto com massa velha, mas aquela coisa investigativa muito legal. Cidade Selvagem, me chamar de Fel. Isso aqui é um quadrinho que também tem histórias curtas, cada uma é um casozinho, que tem um detetive, né? Lembra até aqui o Constantine, mas não tem muita coisa sobrenatural não. E o que é a pegada legal, além dessa pegada policial, é que cada história ele tem menos páginas, em vez de ter 24 páginas, tinha 16 páginas, porém tinham mais quadros por página. Aí qual era o conceito que o Warren Ellis queria vender? É que se você colocasse mais quadros por página, você poderia vender um quadrinho mais barato, né? Então ele estava sempre também tentando inovar na forma, né? Não só no conteúdo original. Isso aqui é um arco que ele escreveu da adaptação para quadrinhos do 007, James Bond, e é bem legal, uma história de ação e tudo. Tem até umas referências a outras obras dele, que ele tem uma hora que ele enfrenta um assassino que ele tem uma aranha na testa, né? Que é uma referência ao Spider de Jerusalém, que é o protagonista de Transmetropolitan. Aí, mas assim, tirando esses quadrinhos autorais, o que mais que ele escreveu, né? Eu tava falando que na Marvel, né, ele começou escrevendo história tapa-buraco do Wolverine, dos X-Men, mas ele participou de 2 dos melhores universos alternativos da Marvel. Tem o universo Ultimate, que ele escreveu 2 arcos do Quarteto Fantástico, Ultimate, um que introduz o Victor Von Doom, não era o Victor Von Doom, né? E tem o da Zona Negativa, tem o Aniquilador e tudo. E parece um roteiro para fazer um filme, né? Tanto que se basearam nessa estética Ultimate, mas não deu muito certo aquele filme lá de 2015, né? E o outro universo alternativo que ele participou, né? Que é outro do universo Ultimate que ele fez, ó, A Origem do Galactus, que também era uma nuvem, né? Porém aqui é bem desenvolvido, é uma parada mesmo de sci-fi mais lenta e tudo, que saiu aqui pela Panini encadernado, em minissérie, né? Aí, o outro universo que ele participou foi o universo 2099, em que ele escreveu o Destino 2099, que é um quadrinho que você não encontra hoje em dia muita dificuldade, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Eu peguei isso aqui num sebo italiano, da Panini Itália, que tem, e é o Destino muito bem desenvolvido, que ele é o protagonista, ele tem o objetivo deles é egoísta, mas não chega a ser um vilão, né, porque você torce por ele. Inclusive ele tem um governo corrupto nos Estados Unidos, ele dá um golpe de estado e vira o presidente dos Estados Unidos, né, que é muito massa, isso aí.
Tomara que a Panini traga um dia aqui pro Brasil, né? O que mais que ele escreveu, assim, na Marvel? Agora, mais atual, né? Ele começou o Cavaleiro da Lua, né? Esse encadernadozinho aqui, 2010, 2011, que foi realmente um renascimento do personagem. Foi aqui que ele introduziu aquela questão do Cavaleiro da Lua de terno branco, que é o Senhor Lua, né? E eram também 6 historinhas curtas, e cada uma com um casozinho da semana, e daí depois vieram outros autores e tudo, mas o Cavaleiro da Lua, que vem tendo as melhores fases ininterruptas, começou aqui com isso, né? Que ele estava bem por baixo antes disso. Tem o Karnak, que ele também fez uma minissérie, que aqui não saiu no Brasil, peguei o single issue também no importado, que é bem legal, que ele pega o conceito da pessoa que consegue encontrar falha de tudo. Então ele faz uma historiazinha fechada, mas bastante ação. E esse aqui, que não é tão legal, mas vale a pena frisar, que é uma minissérie dos Vingadores, que saiu como se fosse graphic novel, no tempo do primeiro filme dos Vingadores, de 2012, né? É apenas ok. Guardei mais por motivo do autor mesmo. E na DC, o que ele fez por último, né? Antes do cancelamento dele. Infelizmente, né, antes dele ser cancelado, ele estava desenvolvendo um projeto muito promissor, que era a revitalização do selo Wildstorm, que é esse The Wildstorms. São 4 encadernados, são 24 edições, em que ele pega todos aqueles personagens massa velhos dos anos 90, o Bandoleiro, que é o Grifter e tudo, e ele fez uma união de tudo, uma mitologia coesa, com muita cena massa de ação e tudo. Pena que não foi pra frente, né, devido a esse cancelamento dele. E o último quadrinho dele, que quase não sai completo, por causa justamente que foi quando estourou nas acusações contra ele, né? Que foi esse aqui, o Túmulo do Batman. Que ele pegou o quê? Como seria uma história do Batman contra um vilão, tipo o vilão de Seven, né? Uma pegada bem policial mesmo, né? Como se fosse aquele filme do David Fincher. E bem legal. Aí, pra finalizar, né? O que eu acho a respeito do cancelamento dele, né? Primeiro, ele não teve nenhuma acusação, assim, judicial de ser preso e tudo, porém teve muitos relatos de mulheres que ele usava a influência dele em troca de favores sexuais. Tipo assim, mas se você for pegar isso, os roqueiros dos anos 60, os atores dos anos 70 nos Estados Unidos, todos eles tinham, todos eles, na maioria, né, tinha muito essa noção de usar as fãs para ter favores sexuais e tudo. Porém, tipo assim, no movimento Me Too, teve as acusações, ele meio que reconheceu, porém, ele disse que ia melhorar, passou-se 1 ano, 2 anos, e ele meio que tocou foda-se aquela coisa, como, desculpa quem se sentiu ofendido, mas eu vou ficar só por isso mesmo. Ele não se comprometeu a limpar a barra dele. Agora, também ele não foi, cometeu nenhum crime, né, não tá em risco de ser preso e tudo, agora ele tá na geladeira. Espero que no futuro ele reconsidere, ele limpe a barra dele e volte a escrever, porque ele é bastante talentoso. Mas por enquanto a gente fica só no aguardo. Vale frisar essa questão que a Panini está lançando, né, coisas dele, e espero que saia esses quadrinhos que são mais inéditos, né, tipo o Destino 2099, certo? Bom, galera, quem curtiu, peço que curta o vídeo, comente, certo? Se o vídeo tiver um bom engajamento, já tem outros autores que eu planejo fazer vídeos, como o próprio Brian K. Vaughan, o Garth Ennis, o Ed Brubaker, né? Tem muitos autores assim que eu tenho bastante quadrinhos, a gente poderia fazer justamente essa contextualização até para quem quer buscar bons quadrinhos, né? Ter dicas de compras, tá? Pois galera, valeu e vamos curtir aí. Tchau!